Pessoal, hoje nós vamos tratar do seguinte tema: o Papa Novo, que eu esqueci o nome, Leão XIV, que de leão não tem nada, né? E pastor profeta Miguel, tá? Profeta Mirim Miguel. Qual a relação dos dois? Vamos tentar descobrir um pouquinho. Eu vou falar do pastor profeta Miguel no final, né? O falso pastor, falso profeta Miguel, no final. Eu vou começar falando um pouco sobre a Igreja Católica, um pouco sobre o Papa I. Acredito que deve ser uma pregação rápida, mas só o Senhor Deus dirá. Enfim, quero tratar sobre esse assunto. Eu já não aguento mais falar da Igreja Católica, mas estamos num momento importante, né? Mudança do Papa, todo mundo aí idolatrando ele. Eu acho muito interessante, todo mundo do mundo, né? E acho muito interessante que nós tratemos desse assunto. Quando o Bento XVI, sei lá, Bento alguma coisa, saiu e entrou Francisco, eu tinha uma desconfiança, né, de que o mundo iria mudar bastante com a chegada do Papa Francisco. Eu achava que, por ele ser jesuíta, as igrejas evangélicas iriam praticamente acabar, porque eu achava que tinha um monte de padre jesuíta infiltrado nas igrejas evangélicas, né? E de fato o que nós vimos é que um monte de pastor evangélico virou católico, né? E com isso várias igrejas, tem templos inteiros aí de igrejas tradicionais que estão praticamente sendo vendidos e doados, não tem mais gente frequentando, as igrejas acabaram e as igrejas católicas estão cada vez maiores. E agora, com a chegada nesse novo Papa, eu acredito que a Igreja Católica se fortalecerá ainda mais. Eu não posso falar tudo que eu acho, tudo que eu acredito, porque vai para a internet, né? E eu tenho que ter certeza de falar apenas aquilo que eu posso comprovar com certeza absoluta. E diante disso, nós vamos já comparar aqui a autoridade que o Papa tem, que a Igreja Católica alega ter, e a autoridade que nós temos. É bom deixar claro que nós não reconhecemos a Igreja Católica em nada como sendo cristã. Não temos nenhum aparato de cristandade que nós possamos vislumbrar e olhar na Igreja Católica e dizer, tá vendo? Pelo menos isso eles são cristãos. Não acho que sejam cristãos, não considero uma igreja cristã, não acho que tem qualquer relação com o cristianismo na Igreja Católica. E acho importante nós dizermos isso. Agora, por que é tão importante trazer isso? Porque nós vivemos num país que é o maior país católico do mundo, é o nosso país, certo? E vivemos esse combate diário. Nós que somos cristãos genuínos, vivemos esse combate diário. Por mais que alguns de nós, nem tanto, por estarmos no meio de influência evangélica, acaba que nós vemos que essas igrejas evangélicas muitas vezes são, na verdade, católicas também, na prática, né? Algumas doutrinas que eu vou tratar aqui, que são doutrinas que estão no catecismo da Igreja Católica, são doutrinas amplamente defendidas e propagadas pelas igrejas ditas cristãs, que são evangélicas e que na verdade não são cristãs. Um amigo meu católico ferrenho me disse assim, olha, você não pode falar isso, e usou o texto lá que disseram para Jesus, né? Que falaram assim, Senhor, temos visto uma pessoa em teu nome expulsando demônios, pregando, enfim, falando, usando o teu nome. E Jesus disse para os apóstolos, não o proibais, né? Porque não, agora eu não lembro exatamente como diz o texto, mas é mais ou menos assim, ninguém que está falando a nosso favor pode ser contra nós. Esse texto não se aplica a outras religiões, no nosso caso, porque por mais que eles usem o nome de Jesus, eles não estão falando em nome de Jesus. Eles estão pervertendo o nome de Jesus, que é o texto, o exemplo, que tem isso na Bíblia também, não só falando sobre o anticristo e os falsos profetas, mas também, especialmente, quando tem o caso dos judeus que tentavam expulsar demônios usando o nome de Jesus Cristo de Paulo. Os demônios disseram que conheciam a eles, mas não conheciam aquela pessoa que estava lá expulsando, não reconheciam eles. Da mesma forma, nós não reconhecemos cristianismo em nada nessas outras igrejas, apesar de usarem o nome de Jesus. Então hoje é Dia das Mães, tem um monte de homenagem a Maria aí, né? Nós não cultuamos Maria. A Maria que nós cremos, a Maria bíblica, não é a Maria católica.
essa Maria católica é qualquer outra coisa, menos Maria, mãe de Jesus, que esteve escrito na Bíblia. Porque ela, eu acredito, ser uma mulher de fato sujeita, temente a Deus. E essa Maria descrita na Igreja Católica, ela não é sujeita e temente a Deus, ela está acima de Deus, ela é corredentora. Então é outra entidade qualquer que faz parte do espectro conjunto e total daquilo que nós chamamos de anticristão. Vamos lá. De quem é a autoridade? A Bíblia ou as tradições? Quem tem autoridade? Esse é o principal ponto onde eu vou começar e eu pretendo ser bem resumido na mensagem de hoje. Mas vamos ver, onde nós encontramos a verdade. A doutrina católica coloca tradição, magistério da igreja, que é liderado pelo Papa, e impede igualdade e, na prática, acima da Escritura. Você pode ver isso no Catecismo 85 e 95. Eu não vou ler os catecismos da Igreja Católica, eu estou citando, onde você pode encontrar, quem quiser pesquisar, que pesquise. Mas eu não vou ler porque eu não vou ficar lendo aquilo que é anticristão aqui. Mas a doutrina que é anunciada é que a tradição, o magistério e a Escritura estão em pé de igualdade os três em relação à autoridade. No entanto, para você interpretar a Escritura, você precisa da tradição. Em caso de qualquer divergência ou qualquer coisa, reina o magistério, ou seja, a autoridade papal. O que seria a tradição? O histórico de papas e líderes, doutores da igreja, e o que eles ensinaram, né? Como se fosse um corpo jurídico. Como é que se fala no judiciário? A jurisprudência, o corpo jurídico, a jurisprudência composta ali, forma a jurisprudência. Seria mais ou menos isso a tradição. E o magistério é o Papa, a autoridade local ali do Papa, né? Daquele momento ali. Mas isso é antibíblico. Então lá em 2 Timóteo 3,16, vai dizer o quê? Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, de acordo com a palavra de Deus, de forma bem clara, toda a Escritura, a Bíblia por inteira, ela é divinamente inspirada. Então ela é inspirada, a Bíblia é a palavra de Deus, e ela, a autoridade pela qual nós reconhecemos que a Bíblia é a palavra de Deus, é a evidência interna da própria Bíblia, ou seja, a Bíblia se coloca como sendo divinamente inspirada. Portanto, nós cremos, porque ela inicialmente, antes de qualquer coisa, assim ela fala de si mesma, ela testemunha acerca de si. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Eu não preciso de nenhuma outra informação. Eu creio na Bíblia. E se eu creio na Bíblia, eu creio que ela é inspirada, porque ela diz isso. Se eu creio na Bíblia e não creio que ela é divinamente inspirada, logo eu não creio na Bíblia, porque ela alega que é. Então eu creio na Bíblia. Mas não somente isso, ela diz que ela é completa para ensinar, repreender, corrigir, instruir. Ah, mas não está falando por completo. Só que mais adiante vai dizer, para que o homem de Deus, não qualquer homem, o homem de Deus, o homem que tem o Espírito Santo, o homem que é salvo, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Logo, se ela tem o poder de fazer você ser perfeito, e aqui perfeito não é sem pecado, é perfeito que, conforme está explicado no próprio texto, é perfeitamente instruído. Você pode chegar ao entendimento perfeito sobre qualquer tema através de toda a Escritura, sendo você homem de Deus. Logo, eu não posso atribuir uma autoridade humana acima de qualquer outra. Por quê? Porque toda a Escritura, ninguém pode julgar o que está escrito. A Escritura julga em primeira instância a si mesmo. Lá em Marcos, capítulo 7, voltando um pouquinho aí, eu vou passear um pouco por alguns textos, mas pretendo ser breve. Marcos, capítulo 7, do verso 7, vai dizer: em vão, porém, me honram, Jesus Cristo falando, né? Ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Então Jesus Cristo está dizendo que aqueles que querem ficar guardando a sua tradição vão invalidando a Escritura. Então a Escritura, a palavra de Deus, é divinamente inspirada, perfeitamente
apta a instruir para que o homem de Deus seja perfeitamente orientado. Mas, no entanto, as pessoas vão invalidando essa ação perfeita do Espírito Santo ao homem de Deus por meio das tradições. E aqui Jesus começa em pequenas tradições. Tem que lavar a mão antes de encostar em certos jarros. Pequenas tradições, rituais que vão se infiltrando nas igrejas. Mas ele vai avançando para um monte de outro tipo de tradição. Por exemplo, vós, porém, dizeis, se um homem disser... Não, perdão. Porque Moisés honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ou o pai e a mãe que morra a morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que podereis aproveitar a minha corbã, isto é, oferta ao Senhor. Ou seja, começa a tradição com pequenas coisas. Antes de pegar o copo tem que lavar a mão. Antes de fazer tem que fazer não sei o quê. Coisinhas pequenas, rotineiras, que às vezes pode até fazer algum sentido. Antes de comer, lava a mão. A gente mesmo faz isso. No entanto, esse tipo de coisa vai crescendo e chega ao ponto de dizer assim... olha, a Bíblia está dizendo, honra teu pai e tua mãe, e se você amaldiçoar, merece morrer. Aí a pessoa muda o que está escrito na Bíblia. Não. Pela tradição invalida a Escritura. Ou seja, são pessoas que colocam a tradição acima da Escritura. Não necessariamente tem coisa sobre lavar as mãos antes de pegar o jarro na Bíblia. No entanto, é uma tradição qualquer, que começa assim. Só que quando chega no ponto que chega na Bíblia, aí eles mudam mesmo a tradição. Não é isso que quer dizer. Não é bem isso. Para interpretar, os antigos diziam que era tal coisa. Não, fulano de tal falou que era tal coisa. A jurisprudência católica falou sobre tal coisa. Logo, todo esse escopo de elementos alheios e alienígenas à Bíblia vão o quê? Pervertendo e invalidando a Escritura. Dessa forma, é impossível que você tenha os três em pé de igualdade. É impossível que isso aconteça. Inclusive, é tão impossível que isso não acontece nem na própria Bíblia. Nem nas tradições que Deus estabeleceu estavam acima da sua palavra. Porque muitas das tradições que Deus estabeleceu foram estabelecidas para encerrarem em Cristo. Então aquela tradição apontava para Cristo, não era uma tradição perpétua, ia encerrar a partir do momento de Cristo. Isso falando das tradições que são instituídas por Deus. A história da Igreja Católica, não preciso avançar em todas elas, ela é marcada, portanto, por acréscimos e distorções da palavra de Deus, que vai criando um sistema abrupto e complexo que se afasta completamente daquilo que é o Evangelho e que é simples. O Evangelho é simples. Então nós vamos tratar sobre isso um pouco. Já comecei a falar sobre a própria ideia de ter uma tradição que possa justificar coisas a respeito da palavra de Deus. Isso já é por si só errado. Mas vou falar um pouco mais sobre esse vigário de Cristo. Vigário de Cristo. Alguns amigos meus, diante desse momento que nós temos vivido de Igreja Católica, eu praticamente considero que eu perdi meus amigos de infância. Perdi, se pararam, aqueles que nem eram muito evangélicos, muito católicos, nem nada, tornaram ultra-católicos, como a Bíblia diz, né? Quem está sujo, que suje-se ainda mais, né? Não é bem isso escrito, mas a ideia é essa, né? Quem está limpo, fique ainda mais limpo, quem está sujo, suje-se ainda mais. É mais ou menos isso. O cara não é nada. Mas quando ele vê acontecendo, ele assume uma postura. E se tornaram praticamente meus inimigos. E me atacam de todas as formas o tempo todo. Eu acho isso muito interessante. E uma das coisas que foram ditas em defesa da fé católica é que não é vigário de Cristo, não tem isso não. Isso é só uma coisa que é falada. Não, isso tem sim. E isso está lá no Catecismo também, número 85. Item, eu não sei como é que se fala, tá? Mas é sempre que eu vejo na internet é um hashtag, o jogo da velha 85. Hashtag 85. Então você vê, quem começou isso foi lá o Catecismo, esse negócio de hashtag, essa bobagem que tem hoje em dia aí de Instagram. Mas a Bíblia é clara, de forma específica, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Vamos dar um pulo lá em Efésios rapidinho? Em que eu chegar lá, Efésios capítulo 1, verso 22, né? 21 e 22. Perdão, 20 em diante.
que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Então Jesus Cristo, quando foi ressuscitado, esteve à direita de Deus e posto acima de todos os nomes, não só quando foi ressuscitado, mas de todos os nomes daquele século e de todo o século e de todos os nomes que se nomeiam. Então, quando alguém faz assim, aqui tem uma tradição de papas, tradição de homens que são vigários de Cristo, todos esses homens são anticristos. Na verdade, eu vou corrigir isso, porque isso é uma fala errada da minha parte. Não é que eles sejam anticristos, porque alguns daqueles homens que estão lá podem ter sido até homens de Deus, mas são usurpados como sendo católicos. Por exemplo, os primeiros discípulos de Jesus em Roma, ou Pedro, por exemplo, como sendo o apóstolo, o primeiro papa. Não, Pedro nunca foi papa, não tem isso aí. Enfim, é uma invenção completa, esdrúxula e absurda, que parte do princípio de uma deturpação da própria palavra de Deus, quando fala lá que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mas enfim, então não é que os homens necessariamente sejam todos anticristos. Todas as figuras de vigários de Cristo são anticristos. Todas as figuras. Inclusive, só para deixar claro, esse Pedro católico também não é o Pedro da Bíblia. É um Pedro inventado por eles e para eles. E continua o texto falando acerca de Jesus Cristo, que o nome de Jesus não é só naquele século, mas é também em todos os séculos vindouros. E sujeitou todas as coisas a seus pés, sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então Jesus Cristo, Deus instituiu Jesus Cristo como o cabeça da igreja. É engraçado que eu vi um debate recentemente sobre isso, né? E alguém falava, um debate, eu não sei, de alguém contra outro alguém. Nesses debates na internet aí, E a discussão girava em torno de a igreja ser a noiva. A igreja não é a noiva são os judeus, eu acho que é um judeu messiânico. A noiva são os judeus, não é a igreja, a noiva é Jerusalém. E o pastor, ele ficou completamente baratinado, não sabia encontrar um texto em que Jesus Cristo é dito como sendo a cabeça da igreja e a igreja sendo a noiva. Em Efésios 1 vai tratar, depois se você ler tudo, vai tratar especificamente disso, né, como sendo a noiva. É porque lá em Apocalipse tem um texto que diz que a Jerusalém é a noiva, mas essa Jerusalém é a igreja. Para isso bastava ler Efésios capítulo 1. Enfim, Pedro seria esse dogma da infalibilidade papal, que é o dogma que está acima de tudo, né? Ele é infalível. Ele não erra quando fala ex cátedra em alguns momentos específicos, quando coloca uma manta. Engraçado que todos eles têm isso, né? Os judeus também, quando eles vão orar, se você reparar, eles colocam uma manta especial, um negócio qualquer, que ali, meu irmão, eles têm autoridade. Uma vez eu fui num casamento, e aí chegamos lá no casamento, eu não sei quem era judeu na história, mas tinha uma família de um dos dois noivos que tinha bastante judeu lá no casamento. Talvez não seja família, seja amigo, tinha um monte de judeu lá. E o casamento foi na igreja católica. Aí o padre, né, botou os dois assim de joelho, né, e eu tô lá, né, olhando na igreja lá e tal. Aí botou os dois de joelho, aí ele pegou o pano, aí falou assim, olha, este pano, tal, quando eu estou investido da ação do Espírito Santo, igualzinho os judeus, mas investido da ação do Espírito Santo, e falo em nome de Deus. Aí tá bom, fizeram lá os votos, botou o pano, aí falou assim, eu, Deus, os declaro marido e mulher. Aí na hora que ele falou isso, eu achei engraçado, né? Porque os judeus levantaram e foram embora, revoltados, né? Que é um cúmulo do absurdo, né? Eu, Deus, esse aí tá melhor do que o falso profeta mirim lá, o pastor Miguel, né? Ele falou, eu não sou pastor, eu sou profeta. É um falso profeta. Mas enfim, então é esse tipo de loucura que tem, né? Investiduras sacerdotais e, sei lá, autoridades que são dadas com coisas nada a ver, né? Coisas nada a ver. Nem se fosse a capa de Elias, ele tinha autoridade para falar isso. E olha que a capa de Elias deu bastante autoridade para Eliseu.
Mas nem se fosse, porque não era a capa, né? Era o simbolismo da capa. Mas enfim, nem se fosse isso, ele tinha autoridade. E muito provavelmente, se Eliseu falasse um negócio desse, talvez Deus matasse na hora ali mesmo. Né? Era outros tempos. Enfim, e Pedro, nessa infabilidade, já demonstramos aqui, ele foi repreendido por Paulo. Ele não liderou a igreja lá em Atos, no concílio de Jerusalém. Eu falo concílio de Jerusalém só porque eles usam, tá? Mas na primeira discussão que teve lá em Jerusalém, que está lá no livro de Atos, não foi ele que presidiu, foi Tiago, irmão de Jesus. Inclusive Jesus tinha irmãos, um dele era Tiago, e portanto Maria não esteve perpetuamente virgem, né? Teve irmãos, a Bíblia descreve bastante irmãos. Aí sabe o que eles falam? Eles falam assim, não é irmão, não é primo. É porque não tinha primo naquela época. Irmão e primo era tudo a mesma coisa. Então eles traduziram irmão, mas na verdade era primo. Mentira! Tem primo na Bíblia. Na Escritura diz primo. A palavra primo existe, está lá no livro de Atos. E João é primo de Jesus. Então tem primo na Bíblia, existe primo. Já existia no grego antigo, existia primo desde que Caim, Abel e Sete, essa galera começou a ter filho. Caim, no caso o Abel não, né? Mas o restante começou a ter filho, passou a ter primo, né? Não, sempre existiu o primo. Enfim, mas não era primo não era irmão. Jesus tinha irmão, tá? Tinha irmãos e irmãs. 4 irmãos homens e sei lá quantas irmãs mulheres. Beleza, um deles era Tiago, só para deixar claro. Então foi repreendido. Vamos ler essa repreensão, está lá em Gálatas, estamos aqui pertinho, né? Está em Efésios. Gálatas capítulo 2, vai dizer assim, e chegando Pedro, verso 11, chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. O infalível era repreensível. Ele chegou lá, Paulo estava lá, e Pedro chegou e já foi direto repreender ele na cara. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, Tiago não, comia com os gentios, mas depois que chegaram se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Então, além de ser repreensível, o que era repreensível aqui? Essa ação covarde e medrosa de Pedro, né? E os outros judeus também dissimulavam, então era cínico, dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem, direitamente conforme a palavra do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viver como judeus? Deu logo uma bronca nele na frente de todo mundo. E é isso aí mesmo. Então, Paulo está dizendo que Pedro era repreensível, covarde, dissimulado, e estava dissimulando, pervertendo os outros. E foi corrigido e repreendido. Se Pedro, que era Pedro, tá? Pedro, que era Pedro, que fez um monte de coisa, um monte de milagre, era dissimulado e fazia as pessoas se dissimularem junto com ele, imagina os outros papas todos. Imagina, é esse Pedro que eles querem alegar como sendo o primeiro papa, né? O maior dos papas. Imagino que eles devem considerar que seja esse, né? Apesar de que a gente viu que teve um vídeo lá que ele falou que era outro lá. Mas enfim, problema deles também. Muitos acreditam, vamos lá em 2 Tessalonicenses. Está pertinho, hein? Passa Efésios, Filipenses, chegou. 2 Tessalonicenses 2, verso 4, vai dizer assim, verso 3, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiados, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos... Desculpa, gente, eu estou lendo 1 Tessalonicenses. Eu falei, gente, esse texto não tem nada a ver com o que eu ia dizer. É 2 Tessalonicenses, verso 2. Pronto, agora sim. Capítulo 2, verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus
ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, preste atenção, esse homem do pecado, esse filho da perdição, que aqui é uma descrição do anticristo, né? Falando inclusive da volta de Cristo, ele está sendo reportado aqui como sendo alguém que se levanta contra tudo que se chama Deus. Se levanta de que maneira que ele se levanta contra? De tudo que se adora, ele se assenta como se fosse Deus. Ele se assenta como se fosse Deus, querendo parecer Deus. Aqui tem uma discussão a respeito do templo de Deus. Então você está reconhecendo que a Capela Sistina no Vaticano é o templo de Deus. Não, aqui está falando do anticristo que virá no final. Mas também é dito que já existem muitos anticristos. Então, sempre existiram a ideia de anticristos na Bíblia. E que esses anticristos tinham que ser presentes no tempo de Cristo, que já é dito lá em João que já existia um anticristo naquele tempo. Logo, o anticristo é alguém que é contra e se opõe, quer se colocar no lugar de Deus. Aqui o filho da perdição, né? Ele quer se assentar como sendo Deus. Lá em João, 1 João, é dito que ele é alguém que já existiam muitos como sendo o anticristo desde o tempo de Cristo. Qual é a única instituição, a única pessoa na face da terra que se enquadra nesse perfil? Qual o perfil? Uma instituição religiosa que tenham homens que se assentem no local de Cristo, que existiam no tempo de Cristo e que vai continuar existindo até o final do tempo. Só existe um candidato, não tem outro. É a Igreja Católica. Por quê? Porque Roma, no tempo do Império, que estava dominando aqui Jerusalém, tinha o seu imperador. E o título do imperador, Nero, César, Augusto, era o quê? Sumo Pontífice. Ponte maior, sumária, que liga os homens a Deus. Então o imperador romano tem esse título. É curioso que os filhos do diabo, os servos de Satanás, sempre trouxeram esses títulos. Faraó sempre foi visto como sendo um semideus da terra. E assim vai sendo. O diabo, Lúcifer, quis se assentar no local de Deus. Está lá em Isaías 12, se não me engano, o 14, que ele queria se assentar, tomar o lugar de Deus, ou 12 ou 14, queria se assentar no local de Deus, né? No trono de Deus e receber as adorações de Deus. Sempre quiseram isso. E é curioso como é que esses poderosos, eles sempre trazem consigo uma certa história de genealogia. Ou seja, a nossa família é uma família de sangue real. Vocês já não viram isso? Vem de filho para pai, aquela ideia da perpetuação da herança. Então é curioso que nesse momento existia o anticristo ou anticristos, que eram sumos pontífices, pessoas que assumiam. Por que isso, ser sumo pontífice é ser anticristo? Porque Jesus Cristo é a ponte. A Bíblia diz que ele se fez homem e veio à terra para ser o nosso mediador. É o mediador. Logo, esse papel de ponte entre homens e Deus é o papel de Cristo. Não poderia ser nenhum imperador romano, porque Jesus Cristo esteve vivo enquanto tinha o imperador romano na terra. Não podiam ter duas pontes, é uma única ponte. Logo, esses imperadores migraram, se fundiram com o cristianismo, entre aspas, com o catolicismo, formaram a Igreja Católica Apostólica Romana, e que eles carregam esse mesmo título, é inegável. O mesmo título que os Nero, César e todos esses carregavam sobre si, de ser a ligação entre Deus e os homens, os papas também carregam de ser sumo pontífices. Logo, eles são, todos eles, anticristos, de forma clara e específica, todos eles. E Isaías 14, versículos 13 e 14, está lá, quando Lúcifer, Satanás, disse que se assentaria no local de Deus. E é curioso, porque eles têm essa ideia de genealogia, ou seja, nós temos uma tradição real. Por exemplo, agora os católicos estão pedindo a volta da família real portuguesa, a volta da família real assumindo o Brasil, a volta da monarquia. E qual é o argumento? Eles vêm de uma genealogia, de uma linhagem. É sempre isso, tentando trazer algo místico à sua história. Eles são mais do que seres humanos normais, tal qual os papas.
eu venho desde Pedro. Nós somos aqui, desde Pedro. Eles ficam buscando essa autoridade em nomes e genealogias, a qual Jesus Cristo e o apóstolo Paulo nos orientaram a fugir disso. Fugir, não é para nós ficarmos entrando nessas discussões de genealogias. Por quê? Porque não vem de Deus. Toda a genealogia descrita na Bíblia, 100% apontava para Cristo. Quando veio Jesus Cristo, acabou-se. Ninguém contou mais quem era filho de quem, qual era a tribo de quê, porque não importava mais, porque o povo de Deus não tinha mais a expectativa da vinda messiânica que seria filho de Davi. Acabou. Agora, nós somos filhos de Davi, não por sangue, mas por herança e por... Pega ele no colo aí, pega ele no colo. Por herança e por adoção. Muito bem, obrigado, Samuel. Lá em Daniel 7, vou dar um pulo lá rapidinho, Daniel. Lá em Daniel 7, eu vou ler aqui, vamos ver até onde a gente vai, né? Vai dizer o seguinte, no primeiro ano de Belsazar, o rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama, escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse, eu estava olhando minha visão de noite e eis que 4 ventos do céu agitavam um mar grande e 4 animais grandes diferentes uns dos outros subiam do mar, tá? O primeiro era como um leão, tipo um leão 14 e tal, alguma coisa. Enfim, primeiro era como um leão e tinha as asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas suas asas e foi levado da terra e posto em pé como um homem e foi-lhe dado um coração de homem. Então era um ser espiritual, um leão que tinha as asas, um grifo, né? É isso? Leão com asas de águia, acho que é isso, um grifo. Era um ser mítico, um ser espiritual, que foi arrancado e dado um coração de homem. Então esse papel espiritual de Satanás foi dado a um homem. E assim vai prosseguir nesses reinos. É um reino, depois ele vai explicar. Um reino. Continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, foi-lhe dito assim, levanta-te, devora muita carne. Depois disso eu continuei olhando e eis que outro semelhante a um leopardo e tinha 4 asas de ave nas suas costas, tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuei olhando nas visões de noite e eis aqui um 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, pisava os pés do que sobejava. Era diferente de todos os outros animais que apareciam antes dele, tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis aqui entre eles subiu um outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que nesse chifre havia olhos, como os de homem, uma boca que falava grandes coisas. E continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, e sua veste era branca como a neve, e o cabelo de sua cabeça como pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo, suas asas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares e milhares, e serviam milhões e milhões, assistiam diante dele, assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então está falando, Daniel, de uma visão de 4 animais, que vão, cada hora aparece um animal, depois aparece outro animal, depois aparece outro animal, depois aparece outro animal, depois aparece Deus para julgar as nações. Então essa é a história que vai acontecer a partir de Daniel, no primeiro ano de Belsazar. Muito bem. Deixa eu só ver aqui. Tá. E agora vamos entender. Quanto a mim, pulei um pouco, verso 15. Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Então eu não preciso interpretar, porque a interpretação já foi dada. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, da eternidade à eternidade. Então, vamos lá.
4 reis que vão receber autoridade na terra. Os santos, os salvos, não fazem parte desses 4 reis. O reino deles, conforme está escrito aqui, vão ser quando? Receberão o reino e possuirão para toda a terra de eternidade, fora da terra, depois do julgamento. Então, nessa terra tem 4 reis que os santos não fazem parte. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente dos outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, suas asas, suas unhas de bronze, devorava e fazia pedaços e pisava os pés que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e de outro subiu, diante de qual caíram 3. Isto é, aquele chifre que tinha olhos e uma boca, que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto que os seus companheiros. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos. Esses santos, então, não fazem parte desses reinos da terra. E esse chifre fazia guerra contra eles, e prevaleceu contra os santos. Até que veio o ancião de dias e me fez justiça aos santos, que é o fim do tempo, né? E disse assim: o 4º animal será o 4º reino da terra, que será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra e pisará os pés e fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Mas o juízo será estabelecido, eles tirarão o seu domínio para o destruir e para desfazer até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Pois bem, depois ele vai ter essa visão de novo, eu não vou ler de novo. É só para orientar. Esses reinos são 4 reinos. O último reino é um reino que vai ter maior domínio sobre todos, e que será estabelecido e será cheio de confusão, cheio de brigas internas e tudo mais, mas será extremamente poderoso. Quem são esses reinos? O primeiro reino, na outra visão, né, que fala dos reinos, da visão da estátua, o primeiro reino, eu só queria trazer esse porque faz a distinção que os reinos da terra não é onde estão os santos. O primeiro reino é um reino que estava no tempo de Nabucodonosor, que seria a própria Babilônia. Então, o reino 1, Babilônia. O segundo reino seria o reino que substituiria a Babilônia. Esse segundo reino, a Bíblia o descreve. Então, é a Síria. Ponto. Então, Babilônia, a Síria. O terceiro reino, a Bíblia não descreve quem vai ser. Não diz quem vai ser, mas é o reino que substitui a Síria. Então, na história, quem foi que substituiu a Síria no domínio global? Teve uma disputa com a Pérsia e tal, mas quem ganhou? A Grécia. Mas vamos considerar que pode ser tanto a Pérsia como a Grécia. Mas quem ganhou foi a Grécia. Então, Grécia. E o 4º reino, a Bíblia descreve. Vai ser o último, que vai ser o que vai estar presente quando vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, só pode ser quem? Roma, que substituiu a Grécia. Esse reino de Roma, que substitui a Grécia, lá da visão da estátua, é dito que ele começa um reino forte de ferro, e depois ele se mistura, virando barro e ferro. Ou seja, ele era um reino que tinha uma característica, mas depois ele passa a ter uma característica misturada nos seus pés. Não é mais só uma coisa. E os reinos eram sempre ouro, bronze, prata, ferro. Aí depois é 2 coisas ao mesmo tempo. Por quê? Porque os reinos eram reinos físicos, visíveis. Então primeiro a Babilônia, depois a Síria, depois a Grécia, depois Roma. Perfeito, 4 reinos. Esse último, Roma, não vai ser mais só Roma. Ele vai se misturar, vai ser Roma e alguma outra coisa. Por quê? Porque Roma se fundiu num sistema religioso, religião e Estado, e virou misturado. Barro, ferro, ora é forte, ora não, fica aquela coisa misturada. Nesse finalzinho, vai durar até o final, até chegar esse último chifre, que é o próprio Satanás, que aqui vai ser a destruição. Então, esse
sistema babilônico, tudo isso para dizer isso, esse sistema babilônico vem desde Daniel, desde antes de Cristo, e continua para sempre. É por isso, irmãos, que se você observar no Islã, você tem, deixa eu ver se eu acho aqui, porque é muito interessante, eu tenho isso em algum lugar, não vou demorar muito não. Você tem no Islã alguns detalhes que são curiosos. Por exemplo, no catolicismo, você tem o terço. Vocês sabem o que é o terço? Uma cordinha com várias bolinhas que os católicos têm que ficar lá. Aí eu não sei o que eles fazem exatamente, né? Mas tem um monte de reza com aquelas bolinhas ali. Fica repetindo aquelas rezas ali. Você sabia que no Islã também tem uma cordinha com bolinhas e que tem que ficar fazendo suas rezas? Que é igual? É o Mishbah. Não sei se é assim que fala. Pois é. E você sabia que no hinduísmo também tem? Chama-se mala. Para com isso, vai quebrar. Uma cordinha com várias bolinhas também, que você tem que ficar fazendo seus rituais de oração. Você sabia que no budismo também tem? E o nome é Nenju. Uma cordinha com bolinhas que as pessoas têm que ficar fazendo as orações? Todo o sistema religioso é muito próximo, é muito parecido. No meu vídeo, eu falei lá, porque os macumbeiros, o pessoal me xingou, como assim, macumbeiro? Agora eu recebi um vídeo de alguém, do pastor recebendo passe de Ogum. Literalmente macumbeiro mesmo. É isso, abaixando a cabeça, a mulher falando, não sei o que, Ogum, Oxum, sei lá quem, batendo na cabeça dele, recebendo passe de Ogum, porque dá no mesmo. A gente já cansou de ver lá, aqueles vídeos que tinha de antigamente, não sei se existe mais vídeo, mas os vídeos que eu vi eram de antigamente, das mulheres lá, as macumbeiras, dançando, lavando as escadarias da igreja católica, fazendo aquela coisa toda na Bahia. É a mesmíssima coisa, não mudou nada. Até a vestimenta é muito próxima. Se você olhar uma freira católica, com aquela roupa toda, e olhar uma mulher de burca, é ou não é parecido? É parecido. E você sabia, muda só a cor, que no hinduísmo também, as mulheres usam também vestidões, negócio na cabeça, só que é laranja, é de cores mais tal, né? E no budismo também, só que é marrom. E você sabia que tem as imagens também? Que dessas adorações tem também as imagens? Pensa bem, se existissem alienígenas, aliens são demônios, né? Não existe aliens, Deus criou seres humanos. Mas se vamos supor que existisse um alienígena que não sabe nada sobre a Terra, nada. Ele não sabe nenhuma língua, ele não conhece nada sobre ninguém. Aí ele chegou aqui, eu quero ver o sistema religioso. Beleza. Aí ele olha lá uma freira católica de joelhos, com seu terço, com seu negócio de bolinhas, diante da imagem de Maria, com um padre passando o defumador, né, aquela fumaça lá. Beleza? Essa é a cena que ele vê. Aí, essa aqui é uma religião. Aí ele vai lá no hinduísmo. Aí ele vê a mulher de joelho, com suas bolinhas, toca tudo laranja, na frente de uma imagem de Shiva, com tudo esfumaçado, seus incensos lá. Beleza, tá, uma religião. Aí ele vai lá no budismo, ele vê lá a mulher toda de marrom, né, a sacerdotisa, com as suas bolinhas, diante das imagens lá de Buda, de um monte de coisa, com toneladas de incensário em volta, soltando fumaça. Será que ele vai achar que tem diferença de uma coisa para outra? Ele vai olhar e falar assim, é muito parecido, tudo a mesma coisa. Porque todos eles têm o mesmo pai, Satanás. Tudo filho do diabo. Mesmo princípio, mesma coisa. A Igreja Católica reivindica para si o título de ser a única igreja verdadeira. Está lá no catecismo, hashtag 816. 816, coisa pra caramba que o cara tem que fazer no catecismo, né, para ser catequizado. Enfim, única igreja verdadeira. Irmãos, a Bíblia, conforme eu já li lá em Efésios 1, 22, 23, define que a igreja é o corpo de Cristo. Agora, quantas igrejas verdadeiras a Bíblia descreve? Várias. Você tem 7 igrejas no Apocalipse, mais a igreja de Beré, de Tessalônica, de Roma, Coríntios, enfim. E por aí vai. Mas eu vou lá ainda tem a igreja de Jerusalém, né? Aos Hebreus, tudo é igreja, gente. Tudo é igreja. Vou lá em Apocalipse rapidinho. A partir do capítulo 2, vai começar.
ao anjo da igreja de Éfeso, diz aquele que tem a sua destra: conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência. Então, Deus está falando que conhece a igreja de Éfeso. Aí, mais adiante, no verso 8, vai dizer: ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último que foi morto e viveu. Conheço as tuas obras, tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Então, aqui temos duas igrejas que Deus conhece, reconhece como sendo igrejas, e conhece as obras de cada um. E no 12, ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda e 2 filhos, conheço as tuas obras. Enfim, 7 igrejas, não vou ler todos, tem Tiátira, e assim por aí vai. Só no livro de Apocalipse descreve 7 igrejas reconhecidamente como sendo igrejas que Deus reconhece. Deus reconhece, algumas por fazer trabalhos ruins, outras por fazerem trabalhos bons e outras por terem coisas boas e ruins. Mas são igrejas genuinamente bíblicas, além da igreja de Bereia, que é o principal exemplo, na minha opinião, de uma boa igreja, que se enquadra aqui talvez no modelo da igreja de Esmirna, talvez. Ou seja, a ideia de haver uma única igreja, ela é por si só errada. Eu não tenho coragem de dizer nem que todas as igrejas batistas são igrejas genuinamente cristãs, porque muitas das igrejas batistas têm doutrinas que não são cristãs. Batista é só o título. O que nos define... Por que aqui nós usamos esse título de batista? Porque assim nos foi imposto. Eles eram os anabatistas, os rebatizadores. E em algum momento, os rebatizadores entenderam que eles não são rebatizadores, porque eles não rebatizam ninguém. Eles são batizadores. Então usaram o nome de batista. Só isso. Agora, o que define se a igreja é cristã ou não é o evangelho da salvação. Se ela entende a salvação. Agora, eu posso ter uma igreja sensacionalmente cristã, bíblica e correta aqui, e ter outra cristã, genuína, todo mundo salvo, mas tem um monte de coisa diferente da minha, que está errado e está certo em alguma coisa, e eu errado em outras, e é assim, por isso que Deus julgará as obras de cada igreja, o que está certo e o que está errado, mas são igrejas reconhecidas na Bíblia. Então a ideia de rogar para si, de ser a única igreja, ela é errada, ela é antibíblica, ela rejeita a palavra de Deus. Não tem como ter uma crença de que você é a única igreja verdadeira e ser uma igreja bíblica, porque são afirmações opostas entre si. Agora, lá em Apocalipse 17, vai descrever um pouco sobre uma instituição. E veio um dos 7 anjos que tinham 7 taças e falou comigo, dizendo: vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Lembra que os reinos todos saíram das águas? Os reinos saíram das águas. Os 4 animais que eram reinos saíram de todas as águas. Então essa prostituta está assentada sobre essas águas, sobre muitas águas, está assentada sobre todos os reinos, com a qual fornicaram quem? Os reis da terra. Que reis da terra? Aqueles 4 reis que eram seres míticos, que se tornaram homens, que receberam o coração de homens, que viveram entre nós. Aqueles reinos da terra se fornicaram com eles. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então é aquele mesmo animal de 10 chifres que estava descrito em Daniel, que seria o último reino na chegada de Deus, quando viesse para julgar. Esse animal está sendo visto agora por João, essa besta que está sentada sobre os mares e tem 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher, essa grande prostituta, ela tinha uma vestimenta. E qual era a cor dessa vestimenta? Púrpura e escarlata. E ela era adornada em quê? Em ouro e pedras preciosas, pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações da imundícia da sua fornicação. Irmãos, qual é a única instituição que prerroga
usa a prerrogativa das cores escarlata e púrpura. Escarlata, para quem não sabe, é vermelho. Vermelho e púrpura é roxo. Então, vermelho e roxo. Qual é? É a Igreja Católica. No funeral, estava vendo o funeral do Papa Francisco lá, estava aquela coisa bonita, né? Tudo de vermelho de um lado e roxo de outro. Aquela coisa, eles se vestem das suas vestes sacerdotais. É a grande prostituta, eles não escondem de ninguém. O apóstolo João, quando ele escreve o livro de Apocalipse, ele coloca de modo que as pessoas pudessem olhar e identificar. Então ele está falando, ó, ela usa vermelho, ela usa roxo, ela está toda adornada em ouro. Então quando você olhar, você vai falar assim, poxa, será que a igreja lá da esquina se enquadra nisso? Não, irmãos, não se enquadra, porque é visível. É vermelho, é roxo, é cheio de ouro, cheio de opulência, é visível. É visível. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Enfim, esta mulher aqui é, de fato, a Igreja Católica Apostólica Romana. Eu vou continuar lendo um pedaço. A besta que viste, verso 8, e viste foi, já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Lembra? Os reinos desse mundo, eles não têm os salvos. Os salvos não fazem parte desses reinos que vão dominar e até o fim do tempo. Se admirarão, então esses se admirarão vendo a besta que era e já não é e ainda que é. Aqui o sentido, quem tem sabedoria, as 7 cabeças. Então, o apóstolo João, ele pensou o seguinte, Deus falou para ele, ó, além de dizer as cores, eu vou dizer a localização geográfica, para o caso de alguém queira dizer que é outra coisa. Então ele vai dizer, as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Então, também são reis, mas são 7 montes. O Vaticano, Roma, é a cidade dos 7 montes. É assim conhecida. Se meu pai foi conhecer, né? Meu pai morou na Europa um tempo e foi conhecer lá Roma. E como é que fala? O cara que leva os turistas, guia turístico, ele mencionou o guia turístico do Vaticano. Ele fala assim, aqui nós temos o Vaticano, a cidade dos 7 montes e tal. Eles mesmos reconhecem isso. O próprio lá, o Lucas Lancaster lá falou, né, que Pedro se referiu a Roma como sendo a Babilônia. É claro que ele não estava se referindo à igreja que estava em Roma, mas à igreja que estava na Babilônia, de Roma. Depois, posteriormente, virou uma coisa só, misturada. Tem cristãos em Roma, acredito, escondidos lá nos bueiros, nos becos, deve ter. Mas a verdade é que é a capital da grande prostituta. Mas, puxa vida, será que eles não são cristãos? Você está falando isso aí? Irmãos, não tem como. Não tem como. A identificação histórica, ou seja, um reino que vem após outro reino. A identificação vestimental, roxo e vermelho. A identificação geográfica, na cidade das 7 montes. Não tem outro lugar no mundo que tem uma cidade que seja conhecida como cidade das 7. E mesmo que tivesse, vamos supor, tem lá em Pindamonhangaba, a cidade está sobre 7, não vai ser, né, gente? Porque tem que estar visível já desde o tempo de Cristo. João, quando ele falou isso aqui, e enviou as cartas para as igrejas sabiam do que se tratava. Tinha que ser um local que tivesse um monte de 7, uma cidade sobre os 7 montes. Tinha que saber que eles usam vermelho e roxo. Tem que ser visível. Dominam sobre toda a terra. Mas não bastasse isso, a Igreja Católica, no seu catecismo, hashtag 816 de 1257, afirma e ensina que a salvação do indivíduo é alcançado por meio da igreja e seus sacramentos. Ou seja, é um conjunto da igreja e dos sacramentos, de participar daqueles rituais e daquilo tudo ali. Isso contradiz frontalmente o que as escrituras falam.
É uma contradição específica, clara e indiscutível. Então lá em Efésios, por exemplo, 2, 8, 9, vai dizer, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então se alguém disser assim, não, fulano participou dos sacramentos, portanto vai ser salvo. Quem falar isso não está salvo. Por quê? Porque a salvação vem pela graça, por meio da fé. Se você voltar aí em Gálatas, um pouquinho, capítulo 2, verso 16, vai dizer, sabendo que o homem não, vou ler de novo, não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Tem como ser mais claro que isso? O homem não é justificado pelas obras. Como é que uma religião que se diz cristã e que reconhece a Bíblia como sendo uma autoridade, vai dizer o seguinte, olha, agora para ser salvo tem que ser pela igreja e pelos sacramentos. Logo, quem fala isso não está em Cristo Jesus. Poderia alguém cristão dizer assim, olha, para você ser salvo, você precisa fazer tal e tal coisa. O princípio de alguém ser cristão é ter o Espírito Santo em si. É o básico, você tem que aceitar essa obra. Você tem que ser salvo através de Jesus Cristo. Quem não tem Jesus Cristo, tudo bem, pode falar o que quiser. Agora, quem tem Jesus Cristo pode discordar de um monte de coisa sobre os rudimentos da fé, sobre as teologias variadas, sobre escatologia, fim do mundo, sobre interpretação de que isso se refere, sobre roupa, sobre cabelo, sobre comida, sobre rito do culto, sobre ceia, pode discordar de tudo, mas ele não pode não entender que a salvação é pela fé, porque se ele entende que é pelas obras, ele não teve a fé. Uma coisa não pode condizer com a outra. Portanto, é inegável a ausência da ação de Cristo na Igreja Católica Apostólica Romana. E aí vem o ponto. Eu não sei se eu comentei no início, mas se eu comentei eu vou repetir. Que quando o Papa Francisco, comentei, né? O Papa Francisco assumiu, eu tinha uma ideia, eu falei dos jesuítas. Falei disso, então não vou repetir não. E agora chega esse novo Papa que assume o nome de Leão. E se você olhar na história dos leões católicos, tem duas coisas que acontecem. Perseguição e falsos profetas, por aí. Então eu acho curioso. E eu não sou profeta, né? E não interpreto nada para o futuro. Nada. E o que eu vou falar agora, provavelmente eu vou errar. Mas eu ficaria esperando que tivessem mais surgimentos de falsos profetas por aí. Por quê? Porque a Igreja Católica é a grande prostituta do Apocalipse, o qual Satanás rege, e o que ele vai manifestar nela, depois vai manifestar no resto das falsas igrejas também. Então faz sentido para mim que no momento... Eu não sei como é que não estão especulando, porque parece que o retorno de Israel é dia 14, agora completa mais um aniversário, sei lá, 7 dias depois do anúncio do novo Papa. Não sei como é que não estão o pessoal especulando alguma coisa, isso normalmente tem, né? Mas enfim, os judaizantes, né? Essa área é mais para os judaizantes. Mas não me surpreende que na chegada desse novo Papa surja os falsos profetas mirins. Eu acho muito interessante e acho espiritualmente conveniente que tenha o cara falando que fala em qualquer língua e vai dar o exemplo lá em inglês e não consegue falar inglês. E é a língua mais fácil, of the king, the power, né? Negócio assim que ele fala. Não fala nada com nada, não tem sentido nenhum. E é isso. E é engraçado como é que... Assim, engraçado é triste, né? Mas eu morro de rir. Desculpa, gente. Meu humor é terrível, é sádico. Que ele fica falando assim, falando em línguas no negócio... E fica traduzindo, né? Aí tem um camarada lá, deve ser o
o comparsa dele do curso de teatro, né? Aí o cara fala assim, rachar, não sei o que, sei lá. Aí ele traduz. Eu estou entrando aqui agora. E rachisques, cascos, claros, e eu estou vendo, não sei o que. Cara, é ridículo, é absurdo. E me surpreende como é que uma coisa dessas consegue prosperar. Na verdade, não me surpreende, não. É exatamente isso. A Bíblia diz, Jesus disse que viriam muitos falsos profetas e que as pessoas vão dizer, ele está ali, e as pessoas vão correr para lá. Então é isso que acontece. No caso da internet, isso é magnificado pelos falsos profetas, aí todo mundo corre mesmo para ver o que ele está falando. O espírito do anticristo tem por princípio a negação de Cristo, através de salvação pelas obras, através de dizer que você pode perder a salvação, ou seja, de você tem que se manter sendo salvo várias vezes, como se a obra de Cristo na cruz não fosse suficiente, precisasse ficar sendo repetida. Mas lá em 1 João, capítulo 2, verso 18, vai dizer, filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Conforme eu disse, isso já era algo que tinha que ser visível no tempo de Cristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então é que ele perdeu a salvação? Não, ele nunca foi. Ele só estava no meio como sendo um falso profeta. Lá ainda no 1 João, capítulo 4, verso 3, vai dizer, e todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora estás no mundo. Esse é o espírito do anticristo. É aquele que nega a verdade de Cristo. É aquele que nega toda a verdade de Cristo. Quando um sistema reivindica prerrogativas que pertencem a Cristo, como, por exemplo, ser o cabeça da igreja, ou ser o mediador, o sumo pontífice, ele manifesta características desse espírito do anticristo. Portanto, esse sistema papal, com suas doutrinas, estrutura hierárquica, é um exemplo de engano de Satanás, o homem do engano, a apostasia, é um exemplo disso. Então, esses elementos, quando eu vejo essa manifestação espiritual no mundo, mudança do Papa, o que isso muda para nós? Absolutamente nada. Mas é importante, por quê? Porque eu me lembro bem, antes, eu vou falar dos 3 papas que eu me lembro. O Papa Bento XVI foi, na minha opinião, o Papa que ele tinha a ideia de reconstrução da Igreja Católica e de fomentar autoridades espirituais, autoridades filosóficas, autoridades para começar a reconstruir. Então, por exemplo, surgiram pessoas como o Olavo de Carvalho e por aí pelo mundo afora, que são os pensadores. Aí vem o Papa Francisco e muda. Começou a sair crente das igrejas, virar católico, começou aquela transformação, a Igreja Católica cresceu muito. Os católicos dizem que o Papa Francisco não era conservador, era de esquerda, era não sei o quê, blá blá blá, mas na verdade a Igreja Católica cresceu e muito com o Papa Francisco. E esses pensadores por trás dando um embasamento para isso. O que vai acontecer daqui para frente, a gente não tem a menor ideia. Mas o fato é que o fortalecimento da Igreja Católica será sempre cada vez mais visível à medida que nós nos aproximamos do fim dos tempos. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara, antes que... Eu não sei se já começou, mas muito em breve começará as profecias do fim do mundo, né? Porque é guerra, é não sei o quê, é mudança de papa, daqui a pouco vai ter elementos. Eu quero deixar uma coisa bem clara. O mundo esteve perto de acabar várias vezes. Se você estivesse vivo durante a época da Segunda Guerra Mundial e você morasse na Inglaterra, por exemplo, com a confusão toda, vendo o seu mundo sendo destruído,
você iria ou não iria achar que estava chegando o fim do mundo? Você iria achar, porque a nossa visão, ela é limitada no nosso espaço de tempo. A gente acha que está tudo acontecendo agora. É agora está acontecendo, e isso é normal a gente sentir isso. É normal, porque a gente não viveu antes nem vai ver depois. Então tudo que a gente conhece que está acontecendo no nosso tempo mesmo. Então, enfim, a gente fica limitado naquilo ali. Várias vezes esteve perto de acontecer. Talvez se Hitler tivesse ganhado a guerra, talvez tivesse acelerado. Talvez quando Napoleão conquistou tudo, dominou tudo, e todo mundo achou que agora acabou. Napoleão destruiu tudo, dominou todo mundo, acabou com tudo, mas chegou lá e morreu, perdeu na Rússia. Por quê? Porque sempre Satanás, vou repetir, sempre, ele não sabe quando é o tempo dele, a Bíblia diz isso claramente, ele sempre está tentando trazer a sua ação de fim do mundo, perverter o máximo de pessoas possível. Então quando ele está chegando perto, Deus vai lá, bota o dedo dele lá, ó, acabou, agora ninguém fala mais a mesma língua, e o povo se espalha. Ah, Hitler está dominando, não sei o que, vai conquistar o mundo, Deus vai lá, se mete, muda alguma coisa. Só vai acontecer quando ele permitir. Então, quando começarem a falar um monte de coisa que está acontecendo, então, nós, já cientes disso, não fiquemos ansiosos. Eu, particularmente, tenho uma certa alegria, eu gosto desse assunto. Então, eu gosto de ficar vendo as teorias de conspirações, eu gosto de ver o que o pessoal está falando, eu gosto de ficar vendo rituais, né, que eles identificam lá na Igreja Católica, como a abertura dos portais e tal, eu acho muito interessante. Mas, na prática, isso tem de pouco a nenhum valor. Tá? Isso tem tanto valor quanto eu gostado de ver o jogo do Flamengo. É zero. Tá? O valor real é a palavra de Deus. E o que ela tem para nos ensinar. E o que ela tem para nos ensinar? Que a Igreja Católica é uma falsa instituição religiosa, a grande prostituta do Apocalipse, e que esses falsos profetas vão surgir cada vez mais e mais. Seria fácil de identificar o falso profeta. A Bíblia diz lá em Deuteronômio 18, se não me engano, posso estar errado, mas lá em Deuteronômio vai dizer que se o profeta falar e não se cumprir, não falou de Deus. Soberbamente falou o profeta, procurando aí. Me salva aí então, vê se você acha aí. Eu vou tentar procurar aqui também. Eu acho que é 18, eu não queria ficar procurando para não atrapalhar a mensagem, mas é importante porque tem uma profecia que não se cumpriu aí, né, que eu acabei não falando, eu vou falar uma profecia católica, muito relevante. Já achou? 22? Quando o profeta falar em nome, Deuteronômio 18, 22, quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba falou aquele profeta. Não tenhas temor dele. Então não é que ele falou e errou naquela profecia e nas outras ele pode acertar. Se ele falou e não se cumpriu, não tenhas temor dele, do indivíduo, da pessoa que fez. Então, por exemplo, a Igreja Católica tinha uma profecia de São Malaquias que dizia que este Papa seria o último Papa. Ah, é o último Papa. E aí o Papa morreu, veio outro, e agora como é que fica? E aí já começaram a contar um monte de coisa. Não, porque na verdade não era uma profecia católica, não foi São Malaquias que fez, isso foi achado depois. Curioso, porque quando eu falei no meu vídeo que os textos que falavam coisas específicas de Pedro foram achados depois e, portanto, não tinham validade, eles disseram que absurdo, faz parte, achou e tal, é verdade, beleza. Agora, quando convém para eles, aí não vale, porque achou depois, perfeito. Eu reconheceria isso. Se lá na Capela Sistina, lá da Igreja Católica, não tivesse o espaço para colocar o rosto de todos os papas. Eles calcularam para botar o rosto de todos os papas circulando lá. E o espaço acabou. Por quê? Porque eles calcularam baseado numa profecia. Que ia acabar. Então contabilizaram quanto zero, botaram lá os negócios lá e acabou. Beleza, então não era a profecia deles, mas eu cresci ouvindo essa profecia aí. Então, mais uma comprovação de que não fala em nome do Senhor. E você tem medo dele? Não, porque o texto está dizendo, em Deuteronômio 18, que você não tem medo do falso profeta. Amém, irmãos? Essa é a mensagem que temos para hoje. Eu peço que o Senhor abençoe a leitura dessa palavra. Vamos encerrar o vídeo para nós orarmos.